A paz, meu irmão, tudo bom? Você está comigo em mais um vídeo agora do Apocalipse, onde a gente está conversando a respeito das cartas. Você que não ouviu ainda, ouve lá o primeiro vídeo e você vai entender sobre a igreja de Éfeso. Nós postamos um vídeo sobre a igreja de Éfeso. E eu tenho certeza, se você não viu, você vai achar interessante aquele vídeo. Hoje nós vamos falar da igreja de Esmirna, a segunda carta, a qual Jesus manda que o apóstolo João escreva. Como eu falei no primeiro vídeo, eu vou tornar a falar qual é a importância de escrever cartas, qual a importância dessas cartas estar dentro do Apocalipse, já que o Apocalipse é um livro futuro, é um livro da revelação. Será que aquelas cartas eram só para a Ásia Menor? Era só para aquele povo? Ou tem alguma coisa a ver com nossos dias de hoje? Vamos descobrir. Segunda carta, está escrito assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que esteve morto e vivo está. Conheço as tuas obras e as tribulações e pobrezas, mas és rico. E conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás. Olha só o que Jesus está falando. Jesus está falando agora, manda que o apóstolo Paulo escreva, para uma igreja de Esmirna, que fica também na Turquia, alguns quilômetros da igreja de Éfeso. E agora é escrito que eles até se acham pobres, ou eles estão em uma condição de pobreza, mas eles não são pobres. E quem está dizendo isso aí é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega. Ele está dizendo: eis que vocês parecem pobres, que são pobres, mas vocês não são, vocês são ricos. Para que nós venhamos entender, na época a igreja de Esmirna, como a igreja de Éfeso, tinha que idolatrar ao imperador César, e quem idolatrasse ele poderia comprar e vender na cidade. Todo o comércio dependia da idolatria a César. Então, quem não idolatrasse a César não poderia comprar e também não poderia vender. Para você servir o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, você não poderia idolatrar e não pode idolatrar ninguém. Então, eles não idolatravam e, com isso, eles ficavam sem comprar e sem vender. Os comércios deles eram fechados, exceto os judeus. Roma tinha um tratado com os judeus, dizendo que os judeus estavam isentos de idolatrar, não precisava idolatrar, e eles também não pagavam impostos. Quando os judeus viam que algum cristão estava tentando montar um negócio, mas não idolatrava César, o que os judeus muitas vezes faziam? Faziam um montinho, ia lá até o pessoal de César e falava: olha, tem um cristão ali que está tentando montar um negócio, que está tentando comprar algumas coisas, mas eles não idolatram ao imperador. Nesse momento, o que Roma fazia? Roma vinha, prendia aquelas pessoas, muitas vezes derrubava aquele negócio, aquele microempreendimento, eles derrubavam, e aqueles homens e mulheres muitas vezes começavam a passar necessidades extremas. Eu estou falando de você passar fome dentro da sua casa, você vê os seus filhos passar fome, você vê a sua esposa passar fome, porque você está adorando ao Deus que os outros não entendem. Então, nessa época agora, eles preferiam e eles falavam: eu vou passar fome, posso passar, mas eu não idolatro a César. Para você entender, a igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna era uma cidade rica, só que a igreja era pobre, porque não idolatrava a César. Ou você entra no meio da corrupção, ou você passa necessidade. Ou você se dobra ao sistema, ou você vive uma vida de pobreza. Então era isso que a igreja estava passando. Como eu falei mais uma vez, será que tem alguma coisa a ver com nossos dias de hoje? Se dobrar o sistema, ou
viver necessidades. Quantos de nós estamos do mesmo jeito? Não, é só idolatrar. É só aceitar algumas coisas dentro da igreja. Não, vamos mudar a igreja. Essa igreja que vocês estão aí é muito quadrada. Não, vamos mudar algumas regras. Vamos aceitar a partir de hoje lideranças que não são evangélicas, mas que vão estar aí dentro. Não, eles vão nos apoiar, eles vão nos ajudar, vai ajudar a pagar um aluguel, vai ajudar a comprar uma comida, vai ajudar isso, vai ajudar aquilo, vai abrir porta de emprego. Então era isso que a igreja de Esmirna estava sofrendo. Das 7 cartas a qual nós vamos falar, a única igreja que não tinha erro e não tinha falha era a igreja de Esmirna. Era uma igreja que estava sofrendo, passando fome, passando necessidade, mas mesmo assim estava suportando a pressão. Por quê? Como Daniel, ele é jogado na cova dos leões por não se dobrar, como Sadraque, Mesaque, Abidnego é jogado na fornalha de fogo por não se dobrar a um sistema. Assim estava a igreja de Esmirna, assim está muitos da gente hoje, por não querer apoio de pessoas que poderiam nos apoiar, mas que a gente precisava quebrar o vínculo, muitas vezes, com Deus, para poder ter o apoio dessas lideranças que nem evangélicas são. É melhor passar fome, é melhor passar sede, é melhor viver uma vida pobre. É melhor viver desse jeito, esperando a providência do Senhor. Quando a gente olha para essa parte, a gente lembra do povo lá no Egito, no deserto. Você lembra 40 anos, não 40 dias, nem 40 noites, mas 40 anos vivendo no deserto, e diz a Bíblia, e a roupa crescia no corpo deles, e o calçado crescia no corpo deles, e quando eles queriam pão, Deus trazia pão, e quando eles queriam água, Deus trazia água, e quando eles queriam carne, Deus dava carne. Então Deus nunca deixou aqueles que são fiéis passar necessidade, pode até passar um aperto, mas você não vai morrer nesse aperto, não se preocupe. Passe o que tiver que passar para ser fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ler mais um versículo, versículo 10. Nada temas do que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para ser tentado. Não terás 10 dias de tribulação. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só a promessa do nosso Deus agora. Jesus agora fala para a igreja de Esmirna, olha, vocês vão padecer. E o diabo vai lançar vocês 10 dias na prisão. Ser fiel. Se precisar morrer, morra. Se precisar sofrer, sofra. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque você não vai perder a sua salvação. A sua casa não vai perder a salvação. Então, antes de pensar nesse material que tem aqui nesse mundo, pense no espiritual, no céu. Para onde Deus pode te levar? Na verdade, isso aqui tudo que a gente vive é uma roupagem. Um dia, essa roupagem, ela não vai servir mais. Um dia, essas paredes vão cair. Um dia, esses livros vão apodrecer. Um dia, essa mesa não vai existir mais. Um dia, esse corpo não vai existir mais. Mas o Espírito, ele é eterno. Então, antes de se preocupar com qualquer coisa em volta, que talvez você pense que está faltando, se preocupe com aquilo que é eterno na sua vida, com a presença do Senhor Jesus, com uma moradia que nós temos garantida no céu, com uma coroa que você vai receber. Não fique preso a esse sistema, não fique preso a essas coisas. Se tiver que passar alguma coisa, passe, mas passe na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe mais uma vez a sua vida, que Deus continue transformando o seu coração, que Deus continue fazendo o melhor na sua vida. Fica com Deus.